O rombo nas contas públicas continua dando o que falar. O ministro da Fazenda disse que o déficit reflete a decisão do governo de quitar valores herdados do governo anterior. Para Fernando Haddad, parte do rombo se explica pelo pagamento atrasado de precatórios, contei isso a vocês aqui, e também indenizações a estados e municípios pela redução do ICMS, medida que também foi adotada durante o governo de Jair Bolsonaro. Pelas contas, seriam pelo menos metade dos 230 bilhões de reais de déficit, e essa metade, segundo o ministro da Fazenda, se refere a essas questões que foram apresentadas por ele: precatório e também reposição do ICMS, e que foram feitas por decisão da pasta para tirar esse passivo das estatísticas. Haddad chamou os valores postergados de calote. Aliás, acho que a gente tem imagens aí, né? O secretário do Tesouro também, Rogério Seron, ele está falando nessa tarde. Daqui a pouco a gente vai trazer informações, então, sobre o que explica o Tesouro Nacional, porque esses dados também partiram a partir do Tesouro Nacional. E de que forma que esses 230 bilhões, então, refletem nas contas do governo e na situação que a gente deve enfrentar em 2024. Daqui a pouco eu trago mais informações para vocês. Mas quero entender se isso seria, de fato, um passivo, um calote, entre aspas, que vieram do governo Bolsonaro e que foram assumidos agora por esse governo que está no poder, hein, Alan Gani? Evandro, lembra que ontem eu falei que seria exatamente essa narrativa do governo, que o resultado fiscal não foi atingido devido aos precatórios. Balela, porque se tirar o precatório da conta, o resultado fiscal é muito ruim, da ordem de um déficit de 1,3% do PIB. É claro que os precatórios deveriam ser pagos, é claro que foi errado no governo anterior, aquela PEC dos precatórios que permitiu lá que 62 bilhões de reais fossem pagos até 2026 e quem quisesse receber o recurso à vista ia ter um desconto de 40%. Isso foi errado. Agora, isso não explica o resultado, que foi muito ruim. Evandro, eu estava olhando as contas por dentro. O aumento da arrecadação, descontando já a inflação, o aumento real foi de 3,6%. Sabe quanto é que foi o aumento do gasto público? Pasmem, 72% de aumento. 72% de aumento do gasto público. É claro que não vai fechar as contas. Pode colocar precatório, tirar precatório, não vai fechar, né? Com essa sinalização de aumento do gasto público, esquece. E aí, Piperno, vi que você se manifestou já durante essa primeira fala do Gani. Pode tirar precatório ou colocar precatório, mas o motivo mesmo estaria na vontade do governo de gastar cada vez mais? Não, são muitas coisas em relação a isso que o Gani disse. Gani, Alan, eu sugiro que vamos rever de novo o aumento de gastos. Não foi um aumento de 73%. Alan, veja, se a arrecadação sobe 3% e os gastos sobem 70%, considerando que o superávit tinha sido de 0,5%, essa conta ia lá em cima, para mais de 10 de Então, rombo. eu vou trazer os dados aqui para você. Bom, beleza. Bom, agora vamos lá. Em relação ao que o ministro falou, é óbvio que ninguém precisa ser um gênio da matemática para falar, bom, se o déficit foi de 235 e a conta dos precatórios foi de 93, é óbvio que sobram mais de 100, e, né, que foram exatamente o déficit ocorrido, o déficit, digamos, gerado por esse governo. Então, é justo, enfim, argumentar que ele herdou um pedaço do déficit, aí dos 93, 92,7, para ser bem exato, mais 20 e pouquinhos aí que você pode eventualmente jogar na conta, que era do acerto lá com os governadores por conta da questão do ICMS. Isso é, enfim, discutível e tal. Aí, digamos que isso deu um pouco menos de 120. Mas, mesmo assim, tem a outra metade que ocorreu agora. O que o ministro está dizendo é o seguinte, ele não enganou ninguém. Em janeiro, ele falou para o mercado, a projeção dele era de um rombo de 1% do PIB, em um momento em que muita gente apostava em 2%.
E ele falou, não, vamos dar 1. E, de fato, esse governo gerou 1,27. Quer contra-argumentar algo, Gani? Não, eu acho que a única coisa que pode explicar essa diferença do aumento da arrecadação com o aumento do gasto, porque tem um efeito inflacionário, em termos reais, né? Então, por isso que pode estar dando essa diferença. Mas, de qualquer maneira, Piperno, eu vou checar. A não ser que eu tenha me enganado, mas o que eu vi lá, aumento do gasto em 72. Então, checa essa informação aí, a gente tenta trazer até o final aqui do 3 em 1. Fala, Luiz Felipe Dávila. Bom, o nosso amigo Segré, que é o nosso especialista em contabilidade, sabe muito bem que as contas públicas a gente tem que olhar se é caixa ou competência, né? A gente está falando o seguinte, esse rombo atual, é óbvio que essa conta de 90 bilhões é sim passivo do governo passado por uma decisão errada de dar o calote no precatório, mas 138 bilhões de reais é culpa inteiramente do PT. Mas tem uma coisa que está muito maior do que isso, que não está vendo se a gente olhar por competência. Porque o impacto do aumento do gasto público, principalmente nas contas da Previdência, ele é cumulativo. Então é ano sobre ano. E o Fábio Jambiagi, que é um dos grandes economistas, já fez um impacto só na Previdência, com benefício e aposentadoria. Este aumento real que vai ser dado agora, de salário mínimo, que vai mexer na aposentadoria do setor público, vai para 500 bilhões de reais até o fim do governo, de 27. 500 bilhões. Então, tem uma questão de impacto, que a gente olhar para a competência, que esse negócio vai muito além. Então, as contas públicas brasileiras estão, sim, numa situação dramática que vai impedir que nós reduzamos a dívida em relação ao PIB. Isso vai colocar pressão cada vez maior na taxa de juros do Brasil. E como a gente não cansa de dizer aqui no 3 em 1, o orçamento da nação, que metade do orçamento da nação é dinheiro para pagar juro e custos financeiros, vai subir por causa desse aumento real que vem sendo dado no funcionalismo público e nas aposentadorias e nas pensões. Então, é muito mais grave do que a fotografia mostra. Se você levar isso para 4, 5 anos, você vai ver o tamanho do rombo e do impacto que isso vai deixar. Fala, Gustavo Segré. O governo olha sempre a foto, nunca o filme. É isso aí. Sempre. Mas eu fico, de alguma maneira, feliz porque esse argumento errado do ministro Haddad, e vou justificar porque está errado, tem validade de 1 ano. O ano que vem vai falar o quê? Que a culpa era também do governo Bolsonaro? E no 3º ano de mandato vai falar que a culpa é do governo Bolsonaro? Porque se a gente tem 233 bilhões de déficit, eu entendo a preocupação do ministro Haddad, que não quer ser vinculado com o segundo pior déficit da história brasileira. Mas, e sem pandemia, sem guerra, sem nada. Claro, aí tem os precatórios. Precatório foi uma determinação judicial. E essa questão do ICMS está contada mais ou menos, Evandro, porque esse repasse do ICMS para os estados foi determinado por uma lei complementar número 201 de outubro de 2023, que estabelece que o Estado Federal deverá compensar aos estados provinciais em 27 bilhões até 2025. Então não é uma questão de que teve o desembolso agora. Não cola muito bem essa conta. Mas vamos lá. 230, tira 90 e poucos, ficaram 133, tira 25, mesmo assim é déficit superior, e esses 25 de novo não foram pagos nesse ano, não. A previsão da Lei 201 de 2023 estabelece repasse até 2025 e são 27 bilhões. Então a conta do Fernando Haddad é parcial e a desculpa serve por esse ano. O ano que vem, ou esse ano agora, vai ter que jogar a culpa nele mesmo pela herência de 2023. E a gente vai precisar aguardar também quais serão os impactos do agronegócio, né? Porque a gente está tendo aí um efeito climático bastante intenso. E já nós vamos contar, inclusive, a possibilidade de um plano voltado para o agro por conta disso, porque tem seca em Mato Grosso e no Mato Piba, que é a região ali que engloba Maranhão, Tocantins, Piauí e também a parte de baixo ali da Bahia. Tem muita chuva no sul do país, então Paraná e Rio Grande do Sul sofrendo também. Essas questões climáticas, elas podem impactar muito a produção aqui no país em 2024. Pode fazer também com que os agricultores, diante da queda de preços no ano anterior, não consigam pagar os créditos que eles tiveram acesso ou os empréstimos que eles fizeram, e tudo isso pode também complicar
a vida do produto interno bruto e trazer uma pressão ainda maior para o governo federal. Você tem aí o... Só a informação checada aqui, foi 72%, mas não foi no acumulado do ano. Foi dezembro de 22 contra dezembro de 23. Ou seja, mês a mês. Mês a mês, o gasto aumentou 72% e a arrecadação 3,6%. Qual que é a fonte? Não, próprio Tesouro, a fonte do Tesouro. Agora, no ano, pegando o resultado do ano, aí o gasto aumentou, já em termos reais, contado a inflação, Evandro, 12,5%. Bom, do ano inteiro. Do ano inteiro. Okay. O outro foi só mês a mês, fazendo aqui a correção. E a arrecadação caiu 2,8%, descontado a inflação. Muito bom, Alan Gani, que bom que você conseguiu já trazer as informações corretas aqui. Fala, Dávila. Acabei de falar o número do Jambiage, é 550 bilhões de reais do efeito total acumulado em 10 anos. Só com o aumento real que vai ser dado dos reajustes. Nossa, é uma coisa inacreditável. Ele fez acho que foi ele que fez uma conta amplamente divulgada aí no final de semana, que dizia o seguinte: o aumento real de 3% do salário mínimo no orçamento desse ano já vai gerar um custo adicional de 10 bilhões de reais. Exatamente. Foi isso aí. Exatamente. E isso aí, cumulativamente, vai sendo maior. Em 10 anos está 550 bilhões. Pessoal, pode falar, Dávila. É só uma coisa, porque... E é incrível, né? Eu culpo um pouco nós, jornalistas, porque a gente vai esquecendo esses números. De repente estoura uma bomba lá na frente, porque a gente esqueceu da matemática. E essa história de olhar a contabilidade aí como caixa e competência é importante para a gente entender como é que as coisas têm impacto. O que é dado hoje não é no déficit desse ano, é como é que isso vai repercutindo ao longo do tempo. E se a gente esquece isso, as contas públicas vão explodir. E esse descuido... Aliás, uma outra pessoa que vocês conhecem muito bem, que faz sempre essa conta da Previdência, é o Veloso, é o Raul Veloso, que sempre traz esse número, essa bomba que é a Previdência que vai estourar no colo dos nossos filhos e netos. E aí ninguém fala disso, porque a gente só está preocupado. Político só se preocupa com a próxima eleição. Ninguém está preocupado com a vida do neto ou a vida dos filhos. E é essa bomba que vai estourar no colo das próximas gerações. O que foi, Piperno, para a gente arrematar? Não, eu acho que além desse aumento do aumento real, né, que agora de 3%, se eu não estiver enganado, Dávila, para chegar a esse valor, ele também aponta outros fatores que aumentariam esse déficit além do salário mínimo. Sim. Porque o que é importante que ele coloca? Gente, olha que absurdo que é. Como o Brasil, a lei não é igual para todos. Nós temos os privilegiados do poder público e o cidadão normal. O número de aposentados do INSS hoje são 28 milhões de pessoas. O número de aposentados no setor público é 1 milhão de pessoas. E, na verdade, essa turma de 1 milhão consome quase 40% do que os 28 milhões. É uma coisa inacreditável, gente. É uma desproporção gigantesca. Nós não podemos tolerar, como contribuintes brasileiros, sustentar a República dos Privilégios. Está na hora de acabar com esses privilégios no Brasil, porque senão nós vamos deixar uma bomba no colo dos nossos filhos e netos.